Declaramos: Jesus é o Senhor, pois com grande amor veio salvar aos povos, raças e nações. Veio ensinar que na vida outro Deus não há. Aleluia, aleluia, aquele que governa para sempre. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. E tendo-o visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino. E todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a Maria, guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E assim que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Irmãos e irmãs, estamos ainda envolvidos por uma atmosfera natalina. Apenas 8 dias após a solenidade do Natal. E aqui nós nos encontramos mais uma vez, frente ao presépio. Contemplamos aquela que é Mãe de Deus. Adoramos aquele que é o Príncipe da Paz, nesse dia em que celebramos o Dia Mundial pela Paz e pedimos a bênção de Deus sobre o caminho que nós vamos trilhar. Iniciamos com a bênção, ouvindo a primeira leitura de Números, uma bênção belíssima que Moisés transmite a Araão. E essa deveria ser uma oração que nós poderíamos fazer sempre. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e se compadeça de ti. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. A bênção de Deus representa
a presença dEle e também o agir dEle sobre aquele que é abençoado. E muito mais do que nós pedirmos que Deus abençoe os nossos projetos para este ano, nós devemos pedir que a bênção do Senhor nos faça compreender, ler nos sinais dos tempos, qual é o projeto que Deus tem para nós ao longo de 2023. Não viemos buscar uma bênção de forma particular. Queremos sim ser permeados pela bênção de Deus e nos tornar canais desta bênção. Eu, como sacerdote, sou ministro da bênção. Você, como mãe, como pai, transmite uma bênção. E como é bonito quando eu ouço de uma anciã, de um ancião, que Deus te abençoe, padre. É claro que o sacerdote é um canal, um instrumento poderoso da bênção de Deus. Mas como é bonito quando as outras pessoas também se sentem receptáculos desta bênção e a transmitem. Tem coisa mais agraciada do que receber a bênção de uma vozinha, gente? Nós precisamos cultivar nas novas gerações a importância da bênção. Pedir a bênção para aqueles que são mais velhos. Não ter vergonha de transmiti-la. E também aos amigos. Aqueles que partem, aqueles que chegam. A bênção de Deus é derramada abundantemente. Mas nós não podemos ver este trecho bíblico como se fosse uma fórmula mágica. É sim a abertura para o agir de Deus. A bênção do Senhor não te livrará de tantos infortúnios que são próprios da condição humana. Mas a bênção de Deus te fortalecerá. Nós estamos diante de um ano que para nós é um mistério. Não sabemos o que virá. E ainda que alguns até se aventurem em prever a partir de alguns elementos e dados, as coisas podem ser totalmente diferentes do que pensamos. Ainda que algumas pessoas digam que podem prever, seja por meio de uma voz do além, como alguns acreditam, não é? E de tantas outras manifestações, isto cabe apenas a Deus. Ele é o Senhor da história. Então nós não conseguimos prever tudo aquilo que acontecerá. E desta maneira nós devemos pedir que a bênção do Senhor nos acompanhe. Diante daquilo que for bom, que nós possamos manifestar gratidão. Diante daquilo que for ruim, que nenhum de nós se acomode, se conforme, mas se levante, pergunte a Deus como proceder, peça fortaleza na fé, e assim possa ser um promotor de mudança. A consciência da bênção vai num caminho contrário da maldição. Vocês percebem que a maldição também vem por meio de comentários, por vezes muito negativos, de posturas de omissão, às vezes de quem até mesmo, ao discordar de alguma coisa, prefere que aconteça o pior, justamente para que ele possa ter a razão ao final. O cristão não pode pensar assim. O cristão tem que pedir a bênção de Deus. E é claro que nós não pediremos a bênção e não seremos coniventes com algo que é errado. Mas diante de algo que é errado, nós vamos pedir que o Senhor nos dê a bênção para transformar as realidades. Que ninguém roube a nossa esperança. Que a nossa esperança esteja fundada em Jesus Cristo, o Filho de Maria. Celebrar a festa, a solenidade da Mãe de Deus é realmente contemplar o divino que se reveste do humano. A bênção de Deus vem até a terra.
Existe uma comunicação de dons entre o céu e a terra na pessoa de Jesus Cristo. É Ele que faz esta ponte entre nós e Deus. E Maria é aquela que, sendo receptáculo da graça, da bênção em abundância, nos dá o seu Filho. Ela é mãe de Deus. Mas como assim? Deus já existia desde todo o sempre? Sim, Deus é eterno. Ele criou Maria. Ele não foi criado, ele foi gerado antes de todos os tempos. E ele foi gerado por Maria quando entra no tempo. Mas por que então dizer que ela é mãe de Deus? Justamente porque Jesus é plenamente divino e plenamente humano. Não há como dividir Jesus. Não há como recebê-lo pela metade. Quando você recebe a Eucaristia, você recebe Jesus inteiro. Corpo, sangue, alma e divindade. Assim Maria recebe no seu ventre o Senhor completo. Ela acolhe Deus que se humaniza. E em Maria nós temos Jesus encarnado. É por isso que a igreja proclama Maria na sua maternidade divina, que foi uma maternidade muito parecida em alguns aspectos com tantas de vocês mães, porém com uma grande diferença. Foi pela concepção do Espírito Santo, pela graça de Deus, o parto virginal daquela que é toda de Deus. Reverenciamos Maria e ela, ao gerar Jesus, ao fazer-se mãe do Salvador, com o projeto que ela assume de Deus, ela também se torna mãe de toda a humanidade. Por isso que nós pedimos a Maria a proteção. E diante das coisas que nos acontecerem também, nós pedimos a Maria a sua bênção, a sua companhia, o seu amparo. Nós pedimos a graça de ter a paz interior. Essa não se compra. A paz. A paz que não pode vir a princípio dos homens. Ainda que nós nos esforcemos por promover a paz sem Deus, esta jamais acontecerá assim. Porque Deus é a fonte da bênção. Ele derrama a paz sobre nós. E quando Jesus ressuscita, é a paz que Ele comunica por primeiro. Uma paz sem Deus é acomodação. Uma paz sem Deus é passividade. Uma paz sem Deus pode beirar a indiferença. A paz é transmitida por Jesus. É realmente do trono da graça que provém a sua paz. E aqueles que com Jesus se tornam construtores da paz, são pessoas que vão irradiar esta presença de Deus. O Papa Francisco, nesse Dia Mundial da Paz, no dia 1º de janeiro de 2023, vem nos brindar com uma fala a respeito desta graça, desse bem tão precioso que é a paz trazida por Maria, que é o seu próprio Filho. Ele diz assim, a respeito desse contexto em que nós vivemos, de uma guerra na Ucrânia, ele indica um caminho para a paz. É juntos, na fraternidade e solidariedade, que nós vamos construir a paz. Garantiremos, a justiça. Superaremos os acontecimentos mais dolorosos. Devemos enfrentar os desafios do mundo com responsabilidade e compaixão. Somos chamados a manter o coração aberto à esperança. Juntos é o nome da paz em 2023, nos diz o Papa Francisco. A paz dissolve divisões. A paz une pessoas e faz com que elas
caminhem com um objetivo comum. Somos pessoas muito diferentes, por vezes até com interesses diferentes, mas sempre há algo que nos une, e é isso que nós devemos buscar por primeiro. E é assim que a paz realmente se realiza. Que hoje, no Dia Mundial da Paz, nós possamos semear esta paz, abençoando. Quando você vê alguma coisa que destoa da fé, irmão, irmã, peça a bênção de Deus. Não se conformando com aquilo, mas pedindo que a ação de Deus com a sua bênção traga restauração. Quando você ver algo frutuoso acontecendo, peça a bênção de Deus e abençoe também. Quando ver uma mulher grávida, abençoe. Quando você ver alguma situação, ainda que talvez algumas situações não sejam dignas da bênção de Deus, mas necessitadas da bênção de Deus, peça que a bênção de Deus realmente venha aos corações e as coisas comecem a se modificar. Diante de tantos propósitos que você pode assumir ao longo desse ano, um daqueles que eu hoje transmito como líder espiritual, como pastor desta comunidade é: nos tornemos pessoas que pacificamente possam abençoar mais. Aquilo que você vê, aquilo que precisar mais do toque de Deus, peça a bênção. E assim nos tornaremos também canais da bênção do Senhor, como foi Maria, a Mãe de Deus. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,